Graça e paz, igreja. Vamos dar início ao nosso culto e vamos louvar ao Senhor com o cântico Espírito Santo. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Senhor Deus, te agradeço porque temos o auxílio e a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida. É como Jesus Cristo disse acerca da sua morte: e não vos deixarei órfãos,
Todos os outros seguidores de muitas outras religiões são órfãos de uma liderança morta, esperando a primeira e a segunda ressurreição. Mas nós não somos órfãos, porque Jesus está vivo. E Ele não está mais neste plano, mas está à destra do Senhor. E tem domínio sobre tudo e sobre todos. E nos enviou dos céus, dos altos, a sua presença através do seu Espírito. E nós te agradecemos por isso e louvamos o teu nome. Isso foi conseguido por amor no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos começando uma série de mensagens, que serão 35 mensagens. Gosto muito de pregar em sequência, porque creio eu que há mais facilidade de absorção e de conhecimento dos leigos em geral. E procuro usar um vocabulário muito simples para a compreensão dos natos e dos inatos, dos doutos e dos indoutos. E não é por orgulho, é porque a palavra de Deus, ela tem que ser clara, compreensível a todos. E, amados do Senhor Jesus Cristo, esta é uma série que culminará com o encerramento, se vida eu tiver, e se o Espírito Santo me auxiliar em terminar essas 35 mensagens com o maior de todos os milagres. E ele é importantíssimo, porque quando nós falamos em milagres, as pessoas, elas têm dificuldade em entender o que é um milagre. Porque o milagre é um evento sobrenatural com participação ativa de Deus. Sem a participação e a intervenção divina, é impossível haver um milagre. Então, milagre é algo sobrenatural da vontade de Deus a favor ou em favor dos homens para reestabelecer, para restaurar, para tornar a dar, ou para dar uma condição em que a pessoa não tinha, que os outros têm, em parte fisiológica, de estrutura corpórea, de moléstias adquiridas ou de mal congênitos, e até de falência múltipla dos órgãos que leva a óbito. Então, aquilo que a medicina e a ciência não pode fazer é algo sobrenatural, com a participação divina na vida humana. Então eu queria que os irmãos estivessem acompanhando comigo, aqueles que gostam de anotar. Nós vamos estar vendo alguns textos bíblicos e nós vamos começar em Atos capítulo 10, versículo 38. Atos capítulo 10, versículo 38.
8. Na minha versão está assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e em virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Senhor, que o homem fique lá atrás, porque pequeno sou, mas a tua palavra é de grande poder, é de grande valia, e tem poder para tudo, até para descondenação do homem perdido, para a salvação do homem redimido no teu sangue. Então eu te peço auxílio. Sei que não vou poder ser inspirado, mas conto com o Espírito Santo para iluminar a minha mente, a minha boca, o meu ser, que é templo dele, para a anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu oro, agradecido que sou, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, onde há profeta de Deus, houve, há e haverá rios de água viva, fontes de verdades eternas, jorrando do trono de Deus, dádivas de abundante vida. Onde há profetas de Deus, houve e haverão rios de água da vida. Amados de Jesus Cristo, quando nós estamos tratando sobre milagres, nós podemos ver o doutor Lucas escrevendo a Teófilo, amigo íntimo do doutor Lucas, relatando acerca do Messias, do Yeshua, do Salvador do mundo, os fatos e os feitos de Jesus Cristo em os Atos dos Apóstolos. Assim pareceu direito e claro a Lucas escrever a Teófilo acerca daquilo que Jesus fazia. Amados de Jesus Cristo, aqui dá para entendermos que o milagre, ele é o restabelecimento à saúde. A saúde é tornar ao estado em que se estava, ou melhor do que se estava, ou trazer a pessoa a uma vida plena pelos impedimentos que tinha acerca da sua estrutura corpórea, em ver, em ouvir, em falar, em pegar, em andar. Se enfermidade interna ou externa da mente ou do corpo, é Deus dando a condição da pessoa voltar de novo ou ter uma condição de vida abundante. Deus deu-nos vida para que nós tenhamos vida em abundância. Mas aqui neste texto que Lucas escreveu a Teófilo e chegou até nós podemos ver que dentro daquilo que
é mal e vem do maligno, que não é bem. E aí a gente tem que entender o que é mal. Mal com L e mal com U. A gente precisa aprender algumas coisas. Quando eu falo mal aqui, falo mal com L, que o antônimo é bem. E o mal com U, o antônimo é bom. Entre mal com L e mal com U, são duas coisas distintas e de difícil compreensão. Quando nós falamos acerca de malignidade, é de que o inimigo tem poder de enfermar as pessoas. Por quê? Ele rouba a saúde. Ele mata o físico porque tem a alma aprisionada. Então, há um domínio por causa do pecado que o maligno, o diabo, lança nas pessoas para tirarem das pessoas a abundante vida que Deus deu. A vida é um dom de Deus. Mas por causa do pecado entrou a morte e as enfermidades, que tiram das pessoas a oportunidade de viverem abundantemente. E a vida abundante é uma vida vivida na terra com valores éticos e morais e espirituais, com saúde física, mental e espiritual. Embora seja uma vida terrena, mas uma vida vivida em comunhão constante com Deus. Vida abundante sem Deus não existe, embora a ciência tenha feito aí grandes avanços, há várias coisas que se faz, há vários produtos, vários exercícios, várias situações criadas para a longevidade física do homem. Mas a enfermidade se faz presente. Estava conversando essa semana com um amigo, uma ou duas vezes por semana, nós passamos de 6 a 8 horas juntos, e eu uso desse expediente para evangelização. E ele disse: pastor, é incrível como que na raça nipônica, japonês, o índice de câncer é muito grande. Será porque comem muitas coisas cruas? Será porque fumam muito, bebem muito? Eu disse: eu não tenho resposta para você. Eu vou pesquisar sobre o assunto de vida abundante, para deixar margem para me falar que vida abundante só em Cristo. Não que vai ficar livre de enfermar-se, mas de que tenha a oportunidade de, em um determinado tempo, segundo o querer e a vontade de Deus, haver uma intervenção divina ou um milagre e a pessoa ela voltar a ter vida. Então, amados de Jesus Cristo, esse restabelecimento da saúde e essa de tornar ao estado anterior ou a um estado posterior melhor do que o anterior, porque Deus curou paralíticos, coxos, aleijados. Então, eles não andavam, passaram a andar. E andar é muito gratificante, locomoção, ir aqui e ali. E a gente vai envelhecendo e algumas enfermidades, e aí não é pecado de dizer da parte do maligno, e nos acomete. Às vezes é difícil até levantar 10 poltronas, né? A nossa igreja tem as poltronas baixas. E eu vejo aí as pessoas dos enta para cima, né? Não é dos inta, é dos enta para cima, já com dificuldade
em se levantar, mesmo porque são almofadadas, gostosas, mas são muito baixinhas. A gente vai ter que levantar um pouco mais esses assentos aí para que as pessoas tenham mais facilidade em sair dessa poltrona que abraça. Dificuldades que as enfermidades, o joelho já não funciona mais, a batata lá da perna, várias coisas. Mas nós estamos falando em milagre. E aqui, como o Dr. Lucas fala, que Deus ungiu a Jesus na compreensão lucana, ele diz que Deus ungiu a Jesus. Jesus é Deus, com toda a unção e todo o poder, embora sendo 100% homem. Então, para a compreensão de Teófilo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com algo divino. Como homem, 100% homem, Jesus era revestido de poder do alto para fazer o bem, que é o antônimo de mal, mal com L. Então, ele tinha poder contra o maligno ou contra as obras que o maligno executava na vida das pessoas para roubar delas a alegria, o bem-estar e a vida. Deus nos deu vida para que nós temos ou tenhamos abundantemente. Se nós formos lá naquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus fala acerca da vida como água. Se você beber da água que eu lhe der. Água aqui é vida. Porque a Bíblia, quando fala em vida, fala em água. Em vida terrena e vida espiritual. São dois nascimentos. O da água, de onde nós saímos intrauterinamente, do ventre da nossa mãe. O que é nascido de água é água. Mas o que é nascido do Espírito é o Espírito. A fonte de Jesus, oferecida à mulher samaritana, é a fonte da água da vida. É do Espírito Santo de Deus. Então, na pessoa de Jesus Cristo, havia o Espírito Santo de Deus para ele combater o mal, que estava nas anomalias físicas que enfermavam e tiravam a vida das pessoas, embora elas continuassem vivas, mas sem poder ter uma vida normal. Então, amados de Jesus Cristo, a vida que Jesus Cristo dá é por ação divina. E a intervenção para que haja continuação ou continuidade da vida em a sua normalidade, humanamente, quando a ciência não era tão avançada como hoje, tornava a trazer às pessoas vida, mas tinha um objetivo. Em todas as coisas que Deus faz com um propósito. Em um tempo onde a incredulidade nele era latente, forte, ele precisava comprovar de que ele era Deus. Então ele só não falava, como também operava milagres. E estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Por isso que, quando comecei, disse, onde há profetas de Deus, houve, há e haverá rios de águas vivas,
fontes de verdades eternas. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós temos que entender duas coisas aqui que estão dentro deste texto: unção e virtude. Todo leitor da palavra de Deus deve ter um dicionário próximo. E hoje é muito mais fácil, porque tem o Google. Você, quando quer saber, você pode usar dois verbos. Um é conceito e outro é definir. Diz Google, defina para mim o que é unção. Google, conceitua para mim o que é unção. E ele vai te dizer, e você vai escrever. Para você compreender a palavra de Deus, é necessário você conhecer a sua língua. Porque senão você não vai entender nunca. Você vai ler, não vai saber o que você está lendo. O alcance disso, aonde isso entra, como, a forma, a maneira, o jeito. Então, o que é unção? É ato ou efeito de ungir. E aí nós vamos entrar, irmãos, em unção. O que é ungir? Ungir é consagrar algo para. E como isso começou? Qual é a origem da unção? Isso nós vamos lá em Êxodo 29, 36 e 37. Olha só a grandeza da unção. Também, cada dia, prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar. Ungir o altar, ou com óleo, azeite, ou com gordura, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar. É uma consagração com uma finalidade. Aqui para entender o que é unção. Então, o altar passa por uma preparação com instrução de Deus, com os materiais separados para tal, da maneira tal como Deus assim disse, por pessoas separadas para este fim. Não é qualquer pessoa que poderia fazer isso. Há aí atributos de Deus para capacitação do. E o altar será lugar santíssimo. O altar está com a unção. E que é unção? Presença. Há 2 níveis. E Isaías 55 fala: os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, tornar aquele lugar um lugar de ligação do homem a Deus, mas não do estado em que está o homem, mas na preparação do homem para chegar ao divino e fazer as coisas como deve ser feita, na hora, do jeito e no lugar. Não é um lugar qualquer. Eu quero dizer que as irmãs que limpam o templo são irmãs preparadas por Deus para limparem o templo. Que muitas pessoas correm disso. E acham que é um serviço sem
valor algum. E se não há essa preparação, não pode haver culto. Para haver a expiação, 7 dias. Expiação pelo altar. Os sacrifícios eram para a purificação do altar. Primeiro purificava-se o altar, para depois purificar o pecado das pessoas. Ou apagar os pecados. Preparação. E se você for ver o tabernáculo, o que é tabernacular, você vai ver que Deus ele dá medidas, forma, tamanho, compartimentos, os animais que tinham que ser caçados, com os seus pelos tirados, as madeiras, enfim. Quem gosta de Bíblia vai estudar isso, mas não vai estudar com aquela vocação de eu preciso acabar a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia 50 vezes. Esquece isso. É estudar. E você vai ver como é que Deus ele tem, e aí ele dá ao homem capacidade. Aí ele não existia peritos em áreas, e aí ele vai criar as profissões. Então aqui o altar ele é purificado. E tudo o que tocar no altar será santo. Êxodo 30, de 25 a 29. Êxodo 30, de 25 a 29. E o altar do holocausto, e disto farás o azeite da santa unção. O perfume é composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. Um azeite preparado com um único fim: ungir o altar. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santificado, porque aí é santo. É até aí, Alex? É. Amados de Jesus Cristo, a diferença da lei e da graça. Todo nascido de novo tem o Espírito Santo. Como é santo? Aquele que vos chamou, assim sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então está santificado. Há uma unção de Deus na vida do salvo, em ser templo do Espírito de Deus. Olha a importância de sermos crentes. E nós começamos essa série, irmãos, no domingo de Carnaval. A festa da carne.
As coisas estão pegando fogo aí. É duas coisas que é latente na vida humana. Lá em Gálatas 6:20, Alex, fala acerca dessas duas coisas. Gálatas 6:20. Existe obras da carne e obras do Espírito. Peraí que eu vou ver aqui em Gálatas. Amor, paz, benignidade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Obras da carne e obras do Espírito. Agora está mais fácil que eu estou enxergando um pouquinho melhor. Frutos da carne e os frutos do Espírito. Gálatas 6. Porque o que semeia lá na carne é carne. E você que está com a Bíblia lá na mão, aí lê aí, porque a Ludmila que é o meu ponto forte aqui. Então, nós estamos vivendo em meio a uma sociedade corrompida que está, nestes dias, no auge da carne e que se equipara a Sodoma e a Gomorra, como os de Sodoma e os de Gomorra, é na carne, que é tudo aquilo que é ódio, rancor, ira. Que o que semeia na carne é carne, o que semeia é... Mas aí é os frutos da carne e os frutos do Espírito. Acha aí e me passa que eu leio. E me fugiu lá da mente e eu não grifei. E os nossos filhos são educados nas escolas, pelos amigos. Pelas relações interpessoais com as pessoas. Eles não vivem em comunhão com Deus e com a igreja o tempo todo. E nem o crente. As coisas de Deus, elas são separadas. São santificadas. Antes se santificava a tenda, as câmaras, os utensílios. E quando as pessoas tocavam, eram santificadas. Mas com o advento do Espírito Santo, santificados somos nós. Então aquilo que é santo, somos nós. Como é santo é aquele que vos chamou, assim sede vós também santo. É em toda maneira, tá? Em todos os lugares. Em todas as horas. Então nós somos santos. Quem tem contato conosco são santificados. Então, é o ato ou o efeito de ungir. E o Espírito Santo é o azeite. Que pode, através do recipiente vaso, que é o homem, encher-se do Espírito ou não. Então, há denominações que dizem acerca do batismo com o Espírito Santo. E os atributos ali conferidos são glossolalia, dons diversos de línguas. Mas as línguas que se falam não tem nada a ver com Atos 2, que era idioma. Cheios do Espírito Santo, falavam noutras línguas e todos compreendiam. E ali houve quase 3.000 almas que se converteram. O ser cheio do Espírito Santo é um processo.
Porque os dons do Espírito Santo são dados aos homens para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Antes se ungia o templo, os utensílios, para um propósito. Quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, que trabalhou primeiro em nosso coração, nós somos santos. E essas coisas são interligadas. Primeiro há uma preparação, há um local consagrado com pessoas consagradas a serviço de Deus em favor dos homens, porque não haveria templo se não houvesse pessoas. Não haveria templo se não houvesse Deus. E não haveria a intervenção de Deus se não houvesse no templo pessoas e utensílios específicos por Deus com finalidade de. Então, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Atos 1:8, recebereis o poder. Hoje, somos utensílios de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Lavados e redimidos com o sangue de Jesus Cristo. O que é que me ungiu? O que é que me santificou? O que é que me tornou puro? O sangue de Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso que não fique acumulando pecado para depois orar e perdoa a multidão dos meus pecados. Esteja na presença de Deus. Você nunca está longe de Deus, cada vez aproximando-se mais dele. Somos ferramentas, somos utensílios de Deus. E aí, amados de Jesus Cristo, vem a virtude. E o que é virtude? Segundo o Aurélio, é uma qualidade moral, é um atributo positivo do indivíduo de aplicar em o seu viver hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. E aí é distinguir entre mal e mal. Se você não sabia que mal com U é para bom e mal com L é para bem. Então, quando você diz, você é uma pessoa boa, é uma coisa, porque você não é mal. Quando alguém diz para você, você é uma pessoa do bem, então você não é uma pessoa que pertence ao maligno. O homem pode ser bom, mesmo sem ser do bem. Sabe fazer coisas boas, praticam coisas más. Não mexe comigo, não. Eu viro o bicho. Quem é o bicho? É o diabo, não é? Então, por isso que a gente tem que ter o temperamento controlado pelo Espírito. Por isso que a gente tem que ter amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. Você não precisa explodir. Você apenas imploda. Estoure-se por dentro, mas não estoure fora. Frutos do Espírito. É só falar. Gálatas 5, 22 e 23, Alex. Me perdoem os ouvintes ou teleouvintes, mas o fruto do Espírito é quando nós recebemos a Jesus Cristo no nosso ser. Amor que vem de Deus. João 3,16. Gozo. Paz que excede todo entendimento, que guarda o coração. Longanimidade. Paciente. O amor é paciente, é benigno,
não trata com leviandade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É o amor que traz benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e a domínio próprio. Agora, o que nós estamos vivendo hoje, Alex, na nossa Sodoma brasileira, contra essas coisas não há lei. Agora, as obras da carne deve ser 19 e 20, Alex. Porque as obras da carne, dos carnavalescos, são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Essa é a Sodoma. E muitos dos professores dos nossos filhos estão lá no osso, já não estão mais lá na carne. Então, criar os filhos hoje tem que ser muito sério. Faça como os de Israel. Dá a instrução você. Põe o seu filho lá no seu colo todo dia. Diz: eu te abençoo hoje em nome de Jesus Cristo com todas as bênçãos celestes. Eu te abençoo. E aí vai lançando bênçãos sobre a vida dele e vai preparando ele para ir para a escola. Desde pequenininho. Fale de Jesus para ele desde pequenininho. Porque o mundo traga. É muito comum hoje ver no carnaval. Eu já fui crente. Já fui lá da igreja. Precisava ser de Cristo. O amado de Jesus Cristo, o Espírito Santo, na vida de Jesus como homem, Cristo de Nazaré, ele estava na plenitude do Espírito, transbordando de unção. E aí ele tinha o quê? Virtude. Ele tinha poder contra Satanás. Por ele ter poder contra Satanás, os espíritos se submetiam a ele. E aquelas obras malignas feitas na vida das pessoas eram desfeitas pelo poder do homem 100% Deus, que veio para neutralizar as obras do maligno. E ele andava fazendo o bem. Ele não era bom. Por isso que aquele jovem rico disse para ele: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Bom? Por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Bem. Jesus fazia o bem e nós devemos fazer o bem para as pessoas. Mesmo que às vezes o bem que façamos ao outro nos faça mal. Não nos faça bem. Mal com U. Que abrimos mão de coisas que nós poderíamos usar para os nossos deleites. E nós dividimos com. Não para alcançar alguma graça, mas porque a graça nos alcançou. Então, aquilo que se fazia para o templo e os utensílios e as pessoas, a salvação em Cristo fez em a nossa vida. Então vamos nos valorizar um pouco mais e pecar menos, porque nós, a serviço de Deus,
neutralizar na vida das pessoas as obras do maligno. Nessa série de mensagens, eu gostaria de que as pessoas dessa igreja, e não são poucas, quase todas, já receberam um milagre. Todas as pessoas que passam aqui nesta igreja, passaram aqui na igreja, receberam milagres. Virtudes do Espírito Santo. Bênçãos de Deus. Por quê? Há profeta de Deus nesta igreja. Que foi chamado, preparado e ungido para desempenhar função e tarefa e dever. Aqui não se sobe qualquer pessoa. Aqui não é puleiro de pato. Você tem que estar com a vida em ordem. É muito sério essas coisas. Há pastores e pastores. Mas para que nós possamos sermos homens, nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. É uma necessidade. Sem ti nada sou, sem ti nada sei, e sem ti nada poderei fazer. São pessoas preparadas para. Por isso que é uma responsabilidade de responder sobre aquilo que é de Deus. É os utensílios. Essa garrafa que era suco de uva foi transformada. É esse móvel aqui que estava em uma sucata de uma marcenaria que eu converti neste móvel e que o Roger deu esta forma? Não, é você que está aí. Tem gente que se preocupa com um eclipse da igreja. Preocupe-se com a sua vida. Preocupe-se com o seu ser, com a sua língua, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas ações e as suas atitudes. Santifique-se. Você é sagrado. Você é o recipiente. E há muitas igrejas evangélicas aí que chamam a uma tratativa de os irmãos, o vaso, o vaso, o vaso. E é vaso para honra e vaso para desonra. Mas seja vaso de honra. Seja cheio do Espírito Santo. Processo. Comunhão. Santificação. Sem a qual ninguém verá Deus. Essas questões, amados de Jesus Cristo, elas são importantíssimas. E aí, nós podemos entrar lá naquilo que eu já falei para fazer. Nós podemos fazer as mesmas obras que Cristo fez. Todo mundo quer fazer as mesmas obras, mas não quer pagar o mesmo preço. Todo mundo quer pilim-pim-pim, mas ninguém quer pagar o mesmo preço. Lá em João capítulo 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. E as fará ainda mais, porque eu vou para o Pai. Coloca o 13 e o 14 aí depois. E tudo quanto pedirdes em o meu nome, quem é que faz? Eu farei. Por quê? Eu estou com ele e ele comigo. Eu sei o que ele pode me dar e sei até onde eu posso ir. Com ciência. Para que o Pai seja... Quem que são os famosos hoje aí? Quem faz e opera é o Espírito Santo. Quem faz e opera é Deus. Aqui nunca o pastor Sérgio foi alguma coisa.
E até quando Deus opera milagre aqui, tem uma máxima aqui na igreja. Nós orou e Deus curou. Não é? Mas ninguém paga o preço que o pastor Sérgio paga. Mas nós ora e Deus faz a obra. Onde há profetas de Deus, há e haverão rios de água viva, jorrando do trono de Deus para a glória de Deus. Aqui nunca teve nenhum culto de celebração pelos anos que o pastor foi ungido, pastor. Nunca foi feito isso aqui. Que eu sou apenas barro. Mas toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. 14. Pai seja glorificado no Filho. 14. 14. Tem aí? Se pedirdes alguma coisa em o meu nome. Não é qualquer pessoa. Tem gente que liga para mim direto, questionando se é crente, se não é, se sabe se é crente, se não é. Todo domingo à noite, depois dá a mensagem, a pessoa, pelo WhatsApp, conversa comigo. Vai viver uma vida santa. Vai pagar o preço. Vai pagar o preço. E o preço é alto, tá? O preço é alto, tá? Eu farei. O que é isso? Concordância, sujeição, intimidade, santidade. Isso se conquista com chamado. Não se meta nas coisas que são de Deus, não se preparando para. Você morre. Você se desgraça inteiro. Aquele que deseja o episcopado, grande obra, deseja, mas convém que o bispo seja irrepreensível. Eu lido com libertação, que as pessoas falam que é exorcismo, né? E nenhuma vez o diabo entrou dentro lá de mim de jeito nenhum. E nunca passei carão. Não sou perfeito. Não sou santo. Tenho pecado. Mas procuro viver na presença de Deus. Tem um preço. Só eu e a Ludmila, nós sabemos o preço que nós pagamos. Para estar como pastor aqui há 24 anos, para 25 anos, teve um preço. Tem um preço. Sei estar e sei estar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não é a igreja com o dízimo dos irmãos que me sustenta. É Deus que me sustenta através também dos dízimos dos irmãos. Entra dinheiro ou não entra dinheiro, eu continuo pastor do mesmo jeito. E ainda do pouco tirando para dar para os outros. Aquele que vive para si, morre para si. Então, amados do Senhor, esse estabelecimento aqui, essa participação divina aqui, Deus poderia muito bem, sem ter o homem, no caso aqui que era Cristo, curar o aleijado lá na porta do templo. Curar os leprosos, os cegos, os coxos. Mas como Deus é espírito e a enfermidade é invisível, ninguém viria. Para que as pessoas pudessem crer em Jesus e em Deus e no Evangelho, porque a finalidade é o Evangelho, é a salvação do homem.
que é um milagre majestoso, excelente. E a virtude é uma excelência para alcançar o outro, para dar benefício ao outro. Nós precisaríamos aprender mais. Como o tempo se esvai muito rapidamente, nós temos ainda à noite João 4,48, e aí tem tantos outros versículos para esta mensagem, que não acabou. Então, à noite vai ser A, que nós estamos diante de um banquete, que é a mesa farta, tem muita comida, e a gente tem um estômago pequeno, e não dá para comer tudo que está sobre a mesa, só numa sentada. Então, a gente tem que ir guardando e saboreando ao longo dessas 35 mensagens acerca dos milagres da participação divina na vida humana. Jesus só fez o que fez pelo poder do Espírito Santo. O profeta só pode fazer o que faz pelo poder do Espírito Santo, porque é ungido para, recebeu o azeite da unção para. Não é um óleo qualquer vendido em qualquer lugar. É aquele que desceu em Atos 2, é o próprio Espírito. Vamos orar, Pai? Eu quero, em nome de Jesus Cristo, te pedir misericórdia. Me abençoe para que a mente fique lúcida. São tantos textos lá na cabeça e vai atrapalhando, Senhor Deus. Em vez de 5:20, falei 6:20. Me perdoa. Tenha misericórdia de mim, da igreja e do teu povo, no nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.